SolidWorks 2016 oferece uma nova ferramenta de gerenciamento de documentos. Baseado no Enterprise PDM, o PDM Standard permite aos projetistas controlar versões, colaborar com outros departamentos, estruturar um fluxo de trabalho e, obviamente, trabalhar de forma colaborativa. Antes de nós falarmos um pouco do gerenciamento de projetos da versão 2016 do SolidWorks, eu queria chamar a atenção de vocês para alguns problemas que são relacionados quando nós não temos um gerenciamento de documentos. O primeiro é com relação à segurança dos dados. Sem uma ferramenta de gerenciamento, eu não tenho segurança dos meus dados e não posso impedir que alguém faça uma cópia desse projeto ou que delete meu projeto da rede. Depois, com relação à colaboração e comunicação, não só os engenheiros e projetistas trabalham dentro de um projeto. Eu preciso me comunicar muitas vezes com o departamento de compras, departamento de vendas, ou até mesmo com outras pessoas do mesmo setor, porém que não acessam o SolidWorks e sim ao projeto ou sim aos arquivos de projeto. Com relação à pesquisa e colaboração de documentos, muitas vezes eu preciso procurar um documento onde nós não sabemos onde encontrar, mas nós sabemos os dados dele. Por exemplo, informação de diâmetro, informação de matéria-prima, de material, enfim, informações que estão contidas no arquivo. E por último, e não menos importante, quando nós não temos um gerenciamento, eu não consigo fazer o controle correto de versões e de revisões de forma automatizada. Então, esses 4 pontos, nós vamos observar como eles podem ser reduzidos em função da ferramenta do PDM Standard disponível na versão 2016 do SolidWorks. Observem que interessante, antes de iniciarmos aqui, nós vamos para a nossa ferramenta de administração PDM Standard. Observem aqui que nós vamos entrar com um login e com uma senha de admin, com todo o fluxo customizado da ferramenta do PDM Standard disponível na versão 2016 do SolidWorks. Então observem que nós temos arquivos que estão em edição, ele é pedido para aprovação, onde ele torna o estado aguardando aprovação e depois disso ele é aprovado. Observem que antes de nós entrarmos no PDM Enterprise, eu vou fazer um trabalho com as ferramentas do Windows Explorer e qualquer pessoa que tenha um login e senha, como por exemplo o Adriano, pode fazer acesso ao cofre e aos projetos. Como por exemplo, eu posso visualizar aqui o projeto 30, onde eu tenho aqui alguns dados do meu projeto dentro do meu cartão de dados. E aqui nós podemos, antes de abrir o arquivo, nós podemos fazer aqui uma visualização dele utilizando a ferramenta de visualização do PDM Standard da versão 2016 do SolidWorks. Observem que não só visualizando, porém eu posso captar medidas, verificar informações da lista de materiais, o conteúdo desse arquivo, onde ele está sendo usado. E por fim, antes disso, eu posso trabalhar com a ferramenta de pesquisa do PDM Standard. Observem que nós vamos pesquisar aqui, por exemplo, por uma peça do SolidWorks, onde eu sei que a descrição da peça, ou melhor, nós podemos trabalhar com o material aqui, ele é um material 1020. É algo que está contido dentro da nossa geometria. Então observem que nós temos aqui algumas informações do 1020. Eu sei também que esse arquivo já está aprovado. Eu posso ir lá pelo fluxo de trabalho e perguntar o que está aprovado para mim. Observem que eu tenho 2 arquivos. E agora eu posso fazer a pesquisa pela descrição ou pelo código da matéria-prima, que eu sei que é 1/4 aqui, por exemplo, e nós vamos fazer a nova busca. Observem que, enfim, o SolidWorks traz um arquivo para nós, o PDM Standard nos mostra o arquivo, e aqui eu tenho todas as propriedades em função do cartão de dados do arquivo. A partir disso, observem que nós vamos sair do login do Adriano, e nós vamos entrar agora com o login do Luiz Gonçalves, que é o projetista ou que melhor precisa utilizar o PDM. Observem que nós vamos fazer acesso ao projeto aqui, esse projeto que nós estamos trabalhando. Eu posso ter uma visualização dele antes mesmo de abrir. Eu vou fazer uma alteração simples aqui no modelo, fazendo a alteração dos furos dessa peça central. Observem que eu estou trabalhando com uma lógica de check-in e check-out, então eu vou remover algumas informações do cofre, as peças que eu quero fazer o trabalho dela eu removo, porém eu deixo um aviso aos meus colegas ou à minha engenharia que estão trabalhando com ele. Observem que além da interface externa rodando com o Windows Explorer, nós podemos trabalhar aqui com a interface do editor CAD dentro do SolidWorks com a ferramenta do PDM Standard. Observem que o aviso das peças que estão em checkout para mim é mostrado e eu posso fazer a alteração. Então nós vamos fazer uma alteração simples, controlando a revisão do arquivo. Esse corte aqui nós vamos alterar para 40 milímetros, por exemplo. Observem que nós estamos alterando a peça, eu quero fazer a alteração nos detalhamentos do nosso modelo, então nós vamos visualizar o detalhamento dessa geometria. Tem aqui a peça alterada. E depois de feita a alteração, eu devolvo essas peças para o cofre. Então observem que interessante. Vamos dar um check-in aqui na geometria. Eu vou colocar uma justificativa do porquê eu estou devolvendo essa peça para o cofre. Alteração dos furos frontais, por exemplo. E por aqui nós podemos já ter um histórico desse nosso modelo. Observem que interessante, eu posso voltar às revisões aqui do primeiro modelo que nós tínhamos. Então eu tinha o primeiro modelo, onde nós tínhamos aqui um furo dessa geometria, e agora nós vamos obter a última versão desse modelo utilizando a ferramenta do PDM Standard. Ao invés de simplesmente eu salvar como, trocar o código e mandar para produção, eu vou pedir uma aprovação desse projeto. Eu quero submeter ele para aprovação. Vamos colocar então um comentário aqui relacionado à alteração. Então vamos colocar aqui a alteração dos furos frontais para 40 milímetros.
Estou colocando uma justificativa aqui dizendo por que nós estamos fazendo a troca desse modelo. E observem que aqui na própria interface CAD, conforme o nosso fluxo de trabalho, os meus modelos já trocam para aguardando a aprovação. Posso fechar o SolidWorks, não vou mais trabalhar com ele. Nós vamos logar aqui agora, que é o Adriano, o qual nós vimos no início, que obviamente ele não utiliza os projetos de engenharia, mas ele pode fazer por uma pesquisa aqui, como nós visualizamos antes, o que está aguardando a sua aprovação. Observem que interessante, ele tem aquelas peças que nós acabamos de fazer e com um clique eu posso fazer a visualização, posso ver o histórico. Observem que a captação do histórico é muito simples, eu posso visualizar tudo que foi feito no meu projeto e agora nós finalizamos aqui o nosso fluxo alterando o estado e eu encaminho isso para aprovação. Então, a partir disso, o PDM controla aqui toda a versão e revisão dos arquivos, ajuda na colaboração de documentos e também na pesquisa relacionada a metadados ou dados do CAD aqui. Então, como vocês puderam observar, com o PDM Standard da versão 2016, eu tenho um aumento da comunicação entre os departamentos da empresa, uma melhor reutilização dos dados, então eu consigo controlar as minhas versões antigas e controlar as revisões futuras do meu projeto, e obviamente uma redução do tempo de projeto em função de eu trabalhar de forma colaborativa e ter uma maior consistência nas informações do meu